E aí, pessoal do canal, tudo bom? Adriano de novo, trazendo para vocês hoje mais um podcast. Hoje, com minha convidada querida, amiga Josefa Guido, que é uma educadora que aplica há muitos anos a chamada educação da vida. Tudo bem, Josefa? Tudo bem. Josefa, quero agradecer aqui o convite, ter aceitado. Aceitou de última hora o convite. E aí para poder falar um pouquinho sobre a educação da vida. Sim, é um maior prazer falar desse trabalho que eu já realizo desde 89, né? Faz um tempinho. Pouco tempo. Na verdade, quando eu conheci a educação da vida, eu primeiro resolvi, e eu já contei isso aqui, né? As questões com o meu filho. Então, eu falo que o meu grande mestre é meu filho mais velho, né? E que tinha muitas dificuldades de relacionamento com ele, e ele tinha por volta de 10 anos. Então, eu comecei a aplicar com ele. E a educação da vida, ela fala, o mestre Masaharu Taniguchi, eu chamo de mestre porque ele era um japonês, e lá no Japão todos, né, que tem um conhecimento, ele era filósofo, chamado de mestre. Então, o professor Masaharu Taniguchi, quando ele escreveu os primeiros livros da educação da vida, ele mostrou que era possível a gente trabalhar a educação com a criança de uma forma natural e vendo a essência da criança. E quando eu ouvi isso, eu pensei assim, mas é tão difícil, criança rebelde, criança agressiva, como que você consegue ver o melhor nele? E aí o professor Masaharu explica o seguinte, que todo ser humano tem 5 desejos básicos, que não é o comer, beber, dormir, aquelas coisas, mas são os desejos da alma, que é ser reconhecido naquilo que você faz, né? Primeiramente ser amado, né? Depois ser reconhecido, ser elogiado, ser útil e ser livre. Então essa é a base da educação da vida. E aí, com o meu filho era muito difícil reconhecer as qualidades dele, porque como ele era muito agressivo, eu sempre olhava para o lado ruim da situação. Mas aí eu comecei a aplicar, claro que teve antes de tudo isso um pedido de perdão, porque foi uma criança que eu rejeitei, eu não queria de jeito nenhum, isso causou um dano muito grande, uma ferida muito grande, né, que eu não entendia, porque eu nunca tinha comentado com ele sobre esse assunto, mas aí dentro da educação da vida eu entendi que aquela rejeição tinha causado toda aquela rebeldia, aquela agressividade, aquela indiferença comigo, ele não me tratava como mãe, né. Então, graças a esse grande mestre, é que eu estou na educação hoje. E aí, a partir de então, comecei a ver as qualidades dele, buscar qualidades. E o segredo da educação da vida é esse, é você olhar para a criança e não ver tudo aquilo que ela está aparentando de negativo, mas buscar uma atitude dela que seja positiva. Às vezes demora um pouco, mas acho. Ninguém é feito só de defeitos, tá? Que bom! Não. E aí, quando você consegue, você foca nisso. Então, eu, por exemplo, lá no Instituto, eu tenho criança que quando chega, ninguém quer por perto. Todo mundo se queixa. Ah, esse menino é ruim, esse menino, tia, põe esse menino pra fora, né? Porque ele é ruim, a gente não gosta dele. E aí eu começo a observar o que ele tem de bom. Aí, se ele é um menino, por exemplo, que presta atenção nas coisas, eu digo, nossa, como você é atencioso, é atento às coisas que estão à sua volta, né? E tem criança que né? Ela tem um olhar, assim, diferente. E aí eu começo a elogiar isso no grupo. Então, todas as rodas de conversa, a gente trabalha o autoelogio. E aí, quando chega naquela criança, né? Eu digo assim, o autoelogio? Um elogiando o outro. Primeiro o autoelogio. Eu sou inteligente, eu sou meigo, eu sou dócil, eu sou honesto. Cada um fala uma coisa que ele acredita que ele tem essa qualidade, né? E quando você chega nessa criança mais difícil, ela tem muita dificuldade. Ela diz assim, eu não sou nada, tia. Você é. E eu já observei uma qualidade em você. Vamos lá. E eu fico estimulando até que ele aceite que ele tem aquela qualidade, né? Eu tinha uma menina que era difícil mesmo. Ela era bem complicada. Hoje já está adulta, casada e tal. E aí, eu observava que ela era asseada. Era aquela menina que vinha com o tênis impecável, podia estar chovendo, ter barro, que ela não sujava o tênis dela. E quando ela sujava, ela imediatamente ia limpar. Então, ela é extremamente limpa, cheirosinha, arrumadinha, sabe? E era a única coisa que dava para elogiar realmente, porque... Era terrível. Era muito difícil. Tinha dia que eu dizia, nossa, hoje eu preciso tomar um calmante, não é possível, né? E aí eu comecei a dizer isso para ela.
E ela dizia na roda, eu sou asseada, e era mesmo. Quando ela ia limpar a pia, porque a gente faz vida prática, a pia que ela limpava ficava impecável. Então, assim, ela batia o recorde em organização, limpeza e tudo mais. E assim foi assim que eu fui conquistando ela, e ela foi saindo daquele quadro agressivo que ela tinha, de gritar com os colegas, de falar palavrão, ela fazia muitos desenhos nas cadeiras, tudo que era pornográfico era com ela. Oh, meu Deus! Acabou tudo isso. Só no elogio. Então, assim, tem força, mas tem que ser um elogio sincero. Não pode ser uma coisa, vou fazer para ver se melhora. Não. É você olhar para a criança e ver algo nela de bom e passar a falar disso. No caso do meu filho, eu lembro que na época eu dizia assim, você é muito inteligente, e era mesmo. Muito inteligente. Aí ele passou a ser útil, assim, querer fazer alguma coisa. Então, ele não largava mais a caneca lá no sofá, não largava mais o tênis no meio da sala, ele começou a guardar as coisas dele, né? Então, ele dizia assim, nossa, que organizado, que maravilha. Quer dizer, foi aumentando o número de elogios e isso ajudou muito. Então, hoje realmente é um profissional maravilhoso. Eu até fico encantada quando ele fala assim, mãe, agora eu estou ocupando um cargo tal. Mãe, agora eu estou fazendo tal coisa. E eu digo, meu Deus, que orgulho, né? Que bom que eu reconheci isso, né? Essas qualidades nele. Porque ele realmente é muito inteligente. O que ele lê já fica na memória, né? Então, a educação da vida, ela vai modificando. Então, às vezes, você não consegue passar nada de conhecimento para a criança enquanto você não trabalhar isso com ela. Não é possível você, por exemplo, a gente trabalha com Montessori. O material Montessori é todo de madeira, maciça. Né? Então, é tudo na prática. Pensa você pegar uma criança agressiva com material montessoriano. E se ele atirar uma peça em você, ele te desmaia. Nossa. Não há possibilidade. Então, primeiro tem que trabalhar com a educação da vida, conquistar essa criança, criar empatia. Isso é muito importante, né? Aí ela confia em você. A partir do momento que ela confia em você, ela começa a melhorar esse comportamento dela. Ela sente que ela é amada. Ela sente que ela é reconhecida. Ela se sente elogiada. Nós temos lá no Instituto uma árvore que eu fiz, meu marido que fez de madeira, e essa árvore só vai mudando os elogios. Então, todo mês a gente escolhe, toda a equipe, né? Ó, vamos elogiar, pego aqui, ó, esse grupo da lista. Você pega esse e aí a gente faz o elogio e coloca recorta lá alguma coisa, uma maçã, enfim, um passarinho, né? Eu preparo com eles isso e aí coloco o elogio e colo na árvore. Um dia, né, na hora que eles vão embora, eu vou lá e colo tudo na árvore. No dia seguinte eles chegam. Primeira coisa que eles vão é ver o elogio deles lá na árvore. Há uma necessidade, né? Então na árvore tem o nome da criança e o elogio. Isso. Que permanece o mês inteiro. Aquele elogio, né? Então, assim, quando eles estão aprontando muito, eu digo assim, nossa, acho que você esqueceu as suas qualidades. Porque todo mês muda, né? E aí eu falo, nossa, eu lembro que esse ano, só dos seus elogios já tiveram tantos, né? Eu falo para eles. E assim, outra coisa que a gente trabalha muito com eles é assim, você é vida de Deus. E vida de Deus veio aqui para manifestar o seu melhor. Não veio aqui para manifestar o pior, né? Então, qual é o seu melhor? E isso também faz parte da educação da vida. E aí vai, porque cada um é um, cada comportamento gera uma reflexão, né? Às vezes a gente precisa reunir a equipe e discutir juntas, mas sempre permanece isso de trabalhar as questões emocionais deles, porque eles vêm com históricos muito complicados, né? E o que eu vejo, assim, que hoje, com essa questão da criança ficar muito no celular, muito isolada, ela fica muito isolada, né? Ela não sabe resolver as questões, os bullying da vida, os problemas que aparecem na escola. Ou ela se fecha, fica depressiva, ou ela fica agressiva, né? E no caso dos nossos, a maioria acabam ficando agressivos, porque eles veem muita agressividade, às vezes, em casa. Já é um lar bastante complicado, né? Já bastante afetado. E aí eles já trazem essa revolta do lar. Então, eles chegam na instituição armados. Assim, armados não com uma arma na mão, mas é mais ou menos isso. Não no sentido literal. É, isso. E aí, quando eles chegam armados, se você, por exemplo, falar assim, senta aí, menino, é o suficiente para causar um problema, entendeu? Então, até o jeito de você olhar e falar com eles tem que ser
cuidadoso. E a educação da vida dá esse norte pra gente. Olha, aconteceu um episódio a semana passada e eu tava com a minha filha do lado, e a Carol agora tá com 17 anos, né? Mas ainda tem alguma imaturidade. E aí eu fui entrar numa avenida, uma avenida larga, com 2 passagens, né? E eu entrei na direita e eu não vi um motoqueiro vindo. E como ele veio com muita velocidade, não dava para ele manter na faixa dele. Ele tinha que entrar na minha. E ele ficou bravo comigo, porque eu entrei junto com ele. E eu fiz assim, desculpa, né? Mas ele continuou bravo. E aí ele fez questão de esperar eu passar e falou um palavrão pra mim, velha do, sabe? Pi, né? Aí eu fiquei olhando e pensei, nossa, nem me conhece. Por que será que ele falou desse jeito comigo? Fiquei pensando naquilo. Aí eu me remeti às coisas que eu falo para os educadores. Quando uma criança xinga você, ela não te conhece. Ela não sabe quem você é. Ela só te vê ali naquele momento, né? Ela não está xingando você. Ela está xingando a vida que ela leva. A situação que ela vive. Pode ser que ele olhou para mim e viu em mim a mãe dele, a avó dele, sei lá quem, porque ele era jovem. E resolveu me xingar daquele jeito desnecessário. A minha filha ficou tão estarrecida, porque acho que ela nunca viu alguém me xingando, que ela falou assim, nossa mãe, que mal educado. Aí eu disse, revoltado talvez, revoltado. Então, o que eu sempre digo para os educadores, né? Às vezes ouve de uma criança um palavrão, uma agressão, e o professor já toma para ele, né? Olha o que ele falou para mim, olha a ofensa que ele fez para mim. Não é para a situação que ele vive, com certeza. Então, a educação da vida dá esse preparo pra gente, né? De não olhar e ver só aquela situação na hora, mas de olhar além dela. E se você vai olhar o histórico de vida dessa criança, você vai ver quantas feridas ela tem. O subconsciente dela está sobrecarregado de coisas negativas. Então, nós trabalhamos isso. Então, no dia a dia, a gente vai limpando esse subconsciente, naturalmente, né? Então, assim, eu me lembro de uma situação uma vez que eu vivi, já vivi muitas, precisava escrever cada uma delas, né? Mas eu estava com poucos profissionais na época, tinha uma pedagoga, um auxiliar, e a equipe técnica vinha 1 ou 2 vezes por semana, e naquele dia não estavam. E eu fui atender uma visita. Aí a pedagoga ficou lá com as crianças, tal, eram adolescentes, pré-adolescentes. E aí, eu que estava fazendo comida. Então, eu parei toda a comida para atender a visita. E quando eu cheguei, eu estava lá já conversando com a visita, contando do projeto, era uma coisa importante. A pedagoga bate na porta, abre assim a porta e faz assim. Eu falei, é sério, para ela me chamar, né? Aí eu falei, desculpa, tá, eu vou lá ver o que é. Aí ela me chamou lá fora, para a visita não ouvir, né? Escuta, fulaninho tá com uma faca e disse que vai matar cicrano. Eram 2 crianças. 11 e 12 anos, né? Aí eu tranquei o fulaninho com a faca na cozinha. O que eu faço? Aí eu pensei, Deus, me dá sabedoria. E fui pra cozinha. Bati na porta assim, fulano, posso entrar? Com a chave na porta, né? Aí ele, pode. Aí eu abri a porta e entrei e fiquei, né, na porta, claro, né? Aí eu falei assim, que bom que você tá com a faca na mão. Tá vendo essa caixa de tomate? Nós precisamos picar muito tomate, porque nós vamos... Você mandou ele que tava com a faca pra matar o outro, picar o tomate na cozinha. Nós vamos fazer tomate seco. Eu falei pra ele, sabe? Aí ele começou a picar os tomates, gente. Eu comecei a rir. Porque foi muito engraçada a situação. Porque eu saí e falei tudo... Opa! Desculpa, acontece. É meu remédio. Aí, olha, nessa hora eu pensei comigo, meu Deus, deu certo, né? Aí ele picou o tomate? Picou. Todo o tomate. Aí ele foi pra cozinha comigo e me ajudou a fazer tomate seco, que é uma trabalheira danada, sabe? E aí eu elogiei muito ele, então eu falava pra turma... Mas no dia ia ter o tomate seco mesmo ou foi... Não era bem isso que eu ia fazer, mas era o que eu... O que aconteceu? Foi uma caixa de tomate, ele picou. E aí o outro acalmou, porque eu tava morrendo de medo, né? E você vê ele entrar na cozinha, achar a faca... Achei que ele tinha trazido de casa, ele foi na cozinha e pegou a faca. Não, ele foi na cozinha, ele pegou a faca e a menina trancou ele na cozinha. Quando viu que ele ia sair com a faca, empurrou ele, trancou rapidinho. E falou, vem, e resolveu a situação, entendeu?
Aí eu passei a elogiar. Ele é pai hoje, já adulto e tal. Ele dá risada, ele lembra da história, né? Então, assim, e esse menino ficou dócil, maravilhoso. Mas é que ele era assim, ele falava assim, tia, eu saio do controle, eu não consigo. Quando eu fico nervoso, eu fico louco, eu não consigo. Então, como era um sítio, eu dizia para ele, vai dar uma volta. Quando você ficar nervoso, dá uma volta. Aí você acalma, a gente conversa. Pronto, tá resolvido. Então, o que eu vejo que o nosso trabalho tem dado certo, porque a educação da vida dá essa base pra gente. E Josefa, hoje, para um professor aplicar na sala dele, é possível? Porque quando a gente conversa no instituto, para quem está em casa não sabe, na verdade, Josefa também tem o instituto, trabalha muitos anos com o Instituto Centro de Educação da Vida, que aplica a educação da vida e tudo mais. Só que, na prática, por exemplo, um professor de uma escola estadual, por exemplo, ele consegue fazer essa aplicação em sala de aula? Sem dúvida. Primeiro que o amor cabe em qualquer lugar. Hoje, os meninos estão muito carentes disso, de atenção. Então, assim, você entrar na sala de aula, que você leve 1 minuto para elogiar, não quer elogiar individual, elogia no coletivo. Gente, essa classe me deixa muito feliz por isso. Eu olho para vocês e me sinto feliz por estar aqui fazendo isso. Não leva muito tempo, não é? E isso vai ajudar, vai mudar a atmosfera. Meu marido é professor de ensino médio e escola estadual. Ele sempre trabalhou com elogio. O elogio, ele direciona a pessoa. Já a crítica também, mas direciona para o negativo. Então, assim, às vezes a gente perde um tempo danado, não é o nosso caso, nós não temos caderno de ocorrência, mas nas escolas estaduais tem caderno de ocorrência. Então, perde-se um tempo danado escrevendo o que aquela criança apresentou de ruim. Mas se a gente usar esse tempo para verificar e observar o que ela tem de bom, é uma proposta. E o professor consegue fazer isso. Muitos professores... Ao invés de escrever o bilhetinho falando mal, escreve um bilhete elogiando o filho. Isso, achando algo de bom. E isso você pode fazer em conjunto com a família, né? Que é o que eu trabalhava. Eu sempre ia nas escolas, eu pedia, né, para as diretoras, para a gente falar com os professores. Eu sempre falei com professores, mas eu também me propunha falar com as crianças, para mostrar que era possível. Uma vez eu estive numa escola em Campinas, eu não vou lembrar onde, porque já faz tanto tempo, mas uma coisa me comoveu muito. Eu fui para falar para a professora. Chegou lá, eles disseram que não, o problema era a criança, não era o professor, e me puseram em sala de aula. Eu tinha 5 minutos em cada sala. Eu nunca me esqueço disso. Que aí daria o total de tempo de palestra que eu teria. Então eu entrava na sala e dizia assim, olhe para suas mãos. Vocês têm um espelho, faz de conta que é um espelho. Está olhando para o seu espelho? O que você está vendo? Você está vendo um menino inteligente? Você está vendo uma menina inteligente? E dizia isso para eles. Aí eu dizia assim, todos nós temos um subconsciente. E aí eu fazia um triângulo na lousa. E eu dizia assim, o consciente, ele é pequenininho, é 5% do total da nossa mente que está em ativa. Nesse 5%, entram as informações. Então, o que eu fiz com vocês? Eu passei para vocês informações boas, que vocês já registraram no consciente. Quando você registra no consciente, que te toca, né, que te emociona, você guarda no subconsciente, que é o porãozinho. Então, se você guardar no porãozinho que você é inteligente, que você é capaz, que você é bom, que você é honesto, que você é dócil, falei um monte de coisa. Isso é o que vai manifestar. Agora, aí as professoras, que às vezes nem estavam olhando para minha cara, estavam lá escrevendo, fazendo as tarefas, né? Parava a caneta e começava a me olhar, entendeu? O que essa doida tá falando? Tá dando certo? Parava, sabe? Começava a prestar atenção, porque as crianças iam silenciando e prestando atenção no que eu estava falando. Bom, eu fiz isso em várias salas, tal. Fazia um fechamento, então dizia, cuidado, então, o porãozinho, tem que só pôr coisa boa no porãozinho. E isso é para vocês fazerem também com os seus amigos, com as pessoas que estão às suas vozes, o pai, mãe, enfim. Saía daquela sala e fazia o mesmo na outra. Então, todas as salas eu fiz esse triângulo e o espelhinho. Quando eu tô indo embora, tinha que abrir o portãozão. E veio um menininho correndo, deixa que eu abro, tia, deixa que eu abro. Aí ele foi lá abrir o portão e falou assim pra mim, eu sou prestativo. Fez assim com a mãozinha. Eu falei, tinha que ter filmado aquilo. Fiquei emocionadíssima. Ou seja, 5 minutos de fala
aquelas crianças gravaram o que era importante, né? Eu não me lembro, era uma escola de Campinas, faz muito tempo que eu vim. Então, assim, a criança ela não tem essa dificuldade de entender, desde que você fale com convicção. Quando eu olho para uma criança, eu não olho para a criança na aparência, eu olho a essência dela. E eu falo de essência para essência. Quando ela está muito nervosa, eu digo assim, pode ficar tranquilo, porque eu tô aqui porque eu te amo. E detalhe, eu gosto do que eu faço. Pronto. Já muda. Agora você fala, senta, cala a boca, fica quieto. Funciona. Acho que não muito. Eu estive na Fundação Casa, também de Campinas, 2 vezes. Até gostaria de voltar. Naquela época era uma amiga, que era assistente social, e me convidou. As 2 vezes que eu estive lá, e a segunda vez eu estive com meu marido, inclusive, e nós fizemos uma atividade que foi muito forte. E assim, dentro da sala, porque eles não deixam colocar todos de uma vez, né? Então nós fizemos para 2 turmas. Eles não deixam os meninos se aproximar da gente. Eles têm esse receio, não sei. Eu não tinha receio nenhum, eu ia numa boa, né? Sem contar que você passa por uma revista, né? Até o nosso notebook fica por lá, até depois devolverem pra gente, né? Mas aí eu lembro de uma dinâmica que meu marido fez que me tocou profundamente. Ele falou o seguinte, pediu licença, porque os seguranças que ficam dentro da sala têm que permitir, para se aproximar do menino. Disse assim, primeiro ele disse assim, quem tem pai alcoolista aqui? Aí todo mundo sério, ninguém levantou a mão, meu marido levantou a mão. Eu tinha um pai alcoolista. Alguém que tem um pai alcoolista e agressivo, aí criou coragem. Ele levantou a mão, sabe? Aí ele falou, vem aqui, mas ele já tinha pedido permissão. Aí o rapaz veio, um rapaz alto, né? E meu marido pôs a mão no ombro dele, assim, me lembro disso. E meu marido disse assim, me perdoe, filho, me perdoe. Por eu ter te causado tanto mal, tanta dor. E foi falando com esse menino. Os outros que estavam sentados, porque nós estávamos aqui vendo todos eles sentados. Os olhinhos encheram de lágrimas. Ou seja, todos aqueles meninos que estavam ali tinham muitas feridas. Né? Já nem quero saber o que eles fizeram, porque eu não fui lá para isso. Mas todos tinham muitas feridas. Eles seguravam a lágrima no olho. E esse que estava de frente com meu marido chegou a pingar uma lágrima. Então, assim, quando terminou, aí meu marido abraçou ele e tal. E aí o pessoal, eles foram pedir para os agentes, né, se podiam nos cumprimentar. Então, nós ficamos um do lado do outro assim, e eles passavam e davam a mão e diziam, volte sempre, volte sempre. Gente, foi o quê? 15 minutos de fala e tocou a essência deles, entendeu? Eu não sei o resultado disso, porque infelizmente a gente acaba não acompanhando. Mas mexeu, hein? Ficou um silêncio mortal naquela sala, um silêncio assim absurdo. E a gente olhando para aqueles meninos e pensando, meninos lindos. Nossa, assim, você pensa, meu Deus, tem que modificar isso, né? É o futuro do nosso país. Porque a gente sabe que ali, confinados, o que eles têm atividades terapêuticas, tem um monte de coisa, mas se não trabalhar essa questão emocional, não trabalhar esse sentimento de unidade com o outro, será que vai ter resultado? Então, cala a boca, fica quieto. Você vai apanhar se você continuar insistindo? Não funciona. Se funcionasse, teria modificado isso. Eu não sei quantos nós temos hoje na Fundação Casa, em Campinas, não tenho ideia. Em Indaiatuba não tem Fundação Casa, a gente manda para outras cidades, né? Mas é um caso para se pensar, né? Para se pensar. E a educação da vida salva muito, viu? Porque nesses nem sei quantos anos que nós estamos, desde de 89, se eu fizer o levantamento, que até gostaria de fazer, porque eu tenho os dados das crianças, né? A maioria deu certo. Pouquíssimos que eu vou dizer que eu perdi para o tráfico, perdi para droga, pouquíssimos. A maioria deu certo. Eu tenho meninos que, por exemplo, não conseguiram se formar, não conseguiram estudar, porque tinham dificuldade mesmo, tinham dislexia, tinham dificuldade de aprendizagem. Mas eles falam assim, tia, eu virei pedreiro.
Eu trabalho como pedreiro, eu trabalho como montadora, eu trabalho como ajudante de pedreiro. Tem profissão, tá trabalhando, deu certo na vida, entendeu? Mas teve alguns que infelizmente foram mortos antes dos 18 anos. Poucos, muito poucos, que eu saiba, né? Mas esse trabalho, ele tem que ser um trabalho constante, tem que ser incansável, incansável. Hoje fica muito fácil para mim falar disso e naturalmente eu faço isso, mas no início não, eu me policiava. Porque eu vim de um lar onde minha mãe era muito crítica. Embora eu seja filha única, meu pai sempre foi muito dócil. Mas minha mãe, nossa senhora, minha mãe era uma educadora daquela severa, né? Então, eu fui criada para criticar, né? E por isso que eu tive problemas com meu filho, né? Justamente por isso, porque ele era rebelde, ele não aceitava e eu criticava. E quando ele chegava com o caderno, que ele falava assim, olha o que eu fiz, eu já olhava a letra, dizendo, mas que letra horrível. Nossa, quanto erro de português. Eu não conseguia ver o que ele tinha feito de bom. Eu só falava do que ele estava fazendo de ruim. E isso fez ele se fechar. Ele teve uma publicação no exterior, faz uns 5 anos. Ele não me contou. Não te contou? Quem me contou foi minha nora. Minha nora falou, você sabe que saiu uma publicação do seu filho lá no exterior? Eu falei, você está de brincadeira. Vou te mostrar. Aí ela mostrou a revista. Aí eu pensei, meu Deus. Ainda tem lá marcado, né? Minha mãe pode me corrigir. Imagina, ia corrigir em inglês. De jeito nenhum, né? Eu me lembro que a última monografia que eu fiz foi ele que fez a correção para mim. Você vê como ele ficou competente. Mas eu tive que trabalhar o inverso, hein? Depois dos 10 anos que eu descobri as falhas que eu estava cometendo, eu passei a trabalhar pesado com essa questão do elogio, de verificar cada ação dele para dizer, não, o que eu posso elogiar disso, né? E Jô, uma dúvida, a educação da vida, ela é baseada em alguma religião ou não? Ela é só uma filosofia? Na verdade, o mestre Masaharu Taniguchi, quando ele escreveu a filosofia toda, todo o embasamento da filosofia, junto, já veio na primeira revista que ele publicou, ele já falava dessa educação da vida, porque essa educação da vida não é só para a escola, né? Ela é para tudo que a gente vive no dia a dia. Se nós temos consciência de unidade, que nós somos um só perante Deus, pronto. A gente não vai fazer para o outro aquilo que a gente não quer que faça para a gente. Acabou ali. Já é esse entendimento. Hoje, eu considero uma religião, porque o Masaharu Taniguchi criou a Seicho-no-ie, que é lar do progredir infinito, tá? A tradução, lar do progredir infinito, tá? Quando fala Seicho-no-ie, as pessoas ficam meio assim, né? A tradução é essa. Quando ele criou para ajudar a humanidade. Ele teve essa intuição. Ele também foi uma pessoa rebelde no passado, ele também foi uma pessoa insatisfeita no passado, ele foi uma pessoa questionadora. Mas aí ele teve lá o momento dele de lucidez, muita meditação, e aí ele tomou a decisão. Vou escrever para a humanidade, vou orientar a humanidade a ser feliz. Ela não tem sectarismo religioso. Não tem. A gente orienta qualquer religioso, de qualquer religião, e a gente respeita todas as religiões, acolhe todas as religiões. Eu sou uma preletora da Seicho-no-ie. Mas quando eu trabalho no instituto, aplicando a educação da vida, é muito natural. É com todas as crianças que estão lá. Tem algumas crianças que são evangélicas, tem outras crianças que são espíritas, tem outras crianças que não têm religião nenhuma, porque não tem essa base. É indiferente. Não, como que eu diria? Não vai na contramão. Né? Não vai na contramão de nenhuma religião. Muito pelo contrário, só agrega. Só agrega. Né? E tem dado um bom resultado, graças a Deus. E isso tem feito com que a gente ajude muitas pessoas. Porque a gente não ajuda só a criança que está ali, né? É todo o entorno dela, né? Então envolve muita gente. Às vezes eu não tenho nem noção de onde chega, né? Porque a criança começa a replicar os elogios. Sim, sim. Tem uma coisa que a gente trabalha também que faz muito bem para eles, que é o perdão. Porque a maioria vem com muita raiva de alguma coisa, né? Ou de pai, de padrasto, enfim, das situações que eles vivem lá. Então eles chegam muito revoltados. E tem um dia da semana que a gente tem várias atividades que a gente faz na roda de conversa. E tem um dia da semana que a gente trabalha o dia do perdão. Então tem o dia do perdão. Então como que a gente faz? A gente tá sempre em círculo, né? Então a gente dá as mãos. Aí eu digo assim, fecha os olhinhos. Alguns fecham, outros não, mas eu não me importo com isso. Pense numa pessoa que você
que tenha te magoado. 1, 2, 3, não sei. Quantos couberem aqui na roda, vai pondo no pensamento, né? Pense nas pessoas que tenham te magoado. Aquelas pessoas que te falaram coisas que te feriam, ou te bateram, porque a maioria às vezes apanha. Aí pensaram, já tá aí, né? Já colocaram na roda. Então agora vamos pensar nas pessoas que a gente magoou, porque a gente também magoa, né? Às vezes a gente pisa na bola. Aí eu faço essa oração do perdão, que eles já sabem de cor. Eu te perdoei, você me perdoou, eu e você somos um só perante Deus. E você vai repetindo, e eles vão repetindo, e a gente faz isso mais ou menos lento, para que justamente toque o subconsciente, e vai trabalhando isso. Toda semana a gente trabalha o perdão. Alguns fazem, outros não. Alguns falam, não pensei em ninguém. Outros falam assim, nossa, eu tive muita raiva, né? E bola pra frente. Semana seguinte de novo. Semana seguinte de novo. Chega uma hora que limpou o subconsciente. Pronto, limpou o subconsciente, porque quando você tem raiva, você tem ódio, sentimento de vingança, isso faz mal pra você. Isso você tá tomando um copo de veneno, né? Essa é a questão. Mas não dá pra explicar assim pra eles. Então a gente naturalmente faz isso. E aí eles vão entendendo. E eles vão sentindo a importância desse perdão. E às vezes eles chegam e falam assim pra mim, sabe, tia, eu já nem lembro mais que ele fez direito pra mim. Ou se é um colega, ou se é avô, ou se é pai, enfim, né? E isso também ajuda muito. Então a gente trabalha muito com a questão do perdão também. E tem uma outra coisa na educação da vida que a gente trabalha, que é a gratidão aos nossos antepassados, que é quem nos, né, que veio antes da gente, porque a gente percebe que falta muito esse vínculo. Eu tinha dificuldade desse vínculo. Pra você ter uma ideia, eu não sabia o sobrenome da minha avó materna. Eu nem prestava atenção. Uma vida inteira vivi com ela. Foi a única avó que eu vi. Eu não sabia. Quando ela faleceu, eu não sabia o sobrenome dela. E aí, quando eu entendi a importância disso, eu comecei a trabalhar com eles. Então, a gente tem um projeto chamado Raízes da Minha Existência. Antepassados, Raízes da Minha Existência. Todo ano, quando chega em agosto, já começa o projeto. Tá? Em novembro está concluído e aí a gente faz a exposição da árvore genealógica. Por que leva todo esse tempo? Porque a maioria, normalmente é assim, ó. Não conheço meu pai biológico. Não sei quem é, minha mãe nunca falou. Ou seja, eu não tenho o sobrenome do meu pai biológico. Aí fica meio que perdido isso. Então a gente trabalha a família, a mãe, para ela lembrar quem é, para dar esse nome, orientar a criança que ela tem um pai biológico, porque tem criança que pensa que nem tem pai, que ela acha que veio do nada, entendeu? Por conta disso. Nasceu só da mãe. Nasceu só da mãe. Eu já ouvi criança falando isso. Não, eu não tenho pai, só tenho mãe. Como assim? Não, você tem um pai. Não, eu não tenho, tia. Não tem como nascer só da mãe. Impossível, né? Aí até fazer esse entendimento, esse link, leva algum tempo. Mas aí a mãe finalmente consegue. Aí a gente percebe a dificuldade que eles têm de saber os nomes dos avós. Não sei, nunca vi. Nem sei quem é. Né? E aí a gente faz todo esse vínculo, monta a árvore com sobrenomes, tudo direitinho, os irmãos. Porque também tem aquela coisa, né? Os irmãos do pai e da mãe, depois os irmãos da mãe com o padrasto, e assim vai, né? Os seus, os meus, os nossos. Hoje tá bem assim. Então pensa o tamanho da árvore que fica. A confusão que fica na cabecinha deles, né? Fica bagunçada essa árvore. Fica meio bagunçada, né? Porque ele tem os irmãos do outro casamento da mãe, por exemplo, né? E aí a gente monta, e o maior orgulho deles no final é mostrar a árvore e dizer, olha minha família. Meus antepassados estão aqui. Então eles guardam isso como lembrança. No ano seguinte a gente trabalha de novo. O que não conseguiu trabalhar naquele ano, no ano seguinte a gente vai trabalhar. Então isso também é uma coisa que reforça muito essa questão da gratidão. Quem é que me permitiu nascer aqui? Porque se eu não tiver esse link, essa gratidão, eu não vou progredir na vida. Eu não vou para frente. E aí eles não sabem disso. Muita gente não sabe disso. Pra você ter uma ideia, o professor Henrique, se ele vier aqui da próxima vez, pergunta para ele. Um dia, numa roda, ele falou para mim, Jô, meu Deus, eu nunca pensei nisso. Depois disso, ele fez o levantamento de quem era o pai dele. Porque ele foi criado pela mãe e pela avó. Ah, eu não sabia quem era o pai. Não. Ele contou isso na roda de conversa.
a gente tem esse momento também que a gente conta, olha, aquilo que nós fizemos me fez lembrar de tal coisa. A gente tem muito isso. Então, essa roda de conversa ela é muito rica. Aí entra a equipe também com assuntos, né, que eles acham pertinentes. A gente tem um dado, o famoso dado lá, que a gente coloca várias situações e joga o dado, a situação que caiu, tipo bullying. Então, vamos falar disso. O que é para você o bullying? Um dado temático. Exato. E assim vai, a gente vai desenvolvendo de acordo com as necessidades, porque você tem que observar, cada criança é uma criança, então assim, não dá para fazer um planejamento que me assusta, faz um planejamento lindo e depois fala, não consegui aplicar. Claro que não, você não viu o seu público? Qual é seu público? Como que seu público é? Como ele pensa? Como ele age? É de acordo com isso que você faz planejamento, não tem como planejar antes, às vezes você tem ideias maravilhosas. Mas é na hora que você está ali com a criança que você olha e fala, preciso fazer tal coisa. Na verdade, eu não saberia trabalhar sem a educação da vida. Nós temos o método Montessori, que é um método científico, e a gente aliou a educação da vida. Porque a Maria Montessori, ela tinha muitos ideais que o Masaharu Taniguchi tem. Muitos ideais, muito parecidos. Muito semelhantes, né? Ela dizia que a criança era um ser especial, que era um ser que a gente, como se fosse o barro, a gente podia moldar, né? E o Masaharu Taniguchi fala a mesma coisa. Então, no final das contas, o Montessori, ele é uma outra metodologia de ensino. Científica, é a parte que a gente alfabetiza, ajuda aquelas crianças que estão com atraso na escola. Só para entender um pouquinho mais... Então, na verdade, hoje nós temos no ensino público utilizado Paulo Freire. Então, ele seria uma outra vertente, sim, uma outra opção ao Paulo Freire. Sim, seria. O material montessoriano é uma alternativa, seria. O Paulo Freire, na verdade, ele não tem um material, ele tem uma ideologia, né? Já a Montessori, como ela era a primeira médica, né? Mulher, ela era já muito arrojada, né? Para a época dela. E ela criou o método Montessori por conta de que ela era uma psiquiatra, né? Ela foi para um hospital psiquiátrico. E lá ela conheceu crianças dentro do hospital. E naquela época internavam crianças com deficiência dentro de um hospital psiquiátrico, porque eles não sabiam separar, né? E ela conheceu o Dr. Segan, que tinha alguns materiais prontos já, guardados. E ela viu os materiais e começou a usar com essas crianças. E ele ficou encantado, porque até então ninguém tinha tido competência para utilizar o material que ele tinha criado. Então ele apostou nela e ela criou mais materiais e daí saiu o método científico, defendido, estudado, enfim, né? Um método inclusive tem escolas boas aqui montessoriano. Então, quando eu conheci o método, eu me encantei, porque tinha a parte pedagógica que a gente precisava, que era a parte prática. E o que ela falava filosoficamente, inclusive ela esteve na Índia, ela praticava meditação, ela orientava a meditação com as crianças, a gente também faz meditação. Então, tinha tudo a ver com o que a gente acreditava. Então, nós juntamos uma coisa na outra. O tripé do Instituto é a educação da vida, Montessori e inclusão. Esse é o tripé. É isso junto. Inclusão. Por que inclusão? Porque desde que a gente começou, a ideia era essa, não separar. Todos juntos. Então, nós temos grande, pequeno, com deficiência, sem deficiência, enfim, todos juntos. Tem, às vezes, o problema do preconceito, da rejeição, tem. Eu não quero dar mão pra ele, não. Eu não gosto dele, né? Ele baba, tia, que eu tô com nojo. Mas ele baba agora. Não faz mal, eu não tenho nojo, eu fico do lado dele. Eu tenho um jovem, que eu adoro ele, tô com saudades até. Ele não fala quase, mas ele entende tudo, né? E aí ele diz assim, ele vem perto de mim, e quando ele tá feliz, né? Porque ele tá sempre feliz. Aí ele me beija. Normalmente é na hora do almoço, né? Ele almoça, aí ele vem e me beija. Então eu fico com um grão de arroz na cabeça, assim, sabe? Aí os meninos falam assim, que nojo, tia! Ele encheu sua cabeça de arroz. Eu falo, mas gente, cabelo lava. Agora um carinho desse, onde eu vou ganhar? Aí todos querem me beijar, né?
Aí fica cheio de arroz. Não, os outros não. É alguns só, que tem mais dificuldade, né, pra mastigação. Aí, às vezes, eu falo pra ele assim, dá pra você ir lá escovar o dente primeiro, depois você vem pra me beijar, porque ainda eu tenho mais... Quando eu tenho reunião, tem que ir pra outro lugar, sabe? Mas, assim... Aí ele vai, pelo menos? Ele vai e lava a boca, assim. Mas, às vezes, ele não percebe, né, que o arroz tá assim. Então, assim, aí a gente vai trabalhando esta inclusão, né? Naturalmente, não adianta a gente condenar, né? Dizer, por que você não gosta dele? Como você pode ser tão preconceituoso? Não adianta, porque eles não vão entender assim. Mas com o passar do tempo, eles começam a se respeitar. No caso desse menino, um dia eles estavam todos na piscina, e a piscina lá era semiolímpica. Então, assim, da meio da piscina, só pra cá vocês podem ficar. Os grandes, só que sabem nadar, é que vão... mais profundo. Então, esse menino estava no meio, porque ele é alto, né? E aí foi um dos pequenos, foi nadando, quando viu não dava mais pé, ficou desesperado. E aí, inclusive a Luciane estava lá nesse dia, gritou, fulano, que era o monitor, pulando na piscina para pegar o fulaninho que tá meio desesperado, né? Ainda não estava afogando, mas estava já meio desesperado. Aí o cara ainda foi tirar o tênis. Aí o que aconteceu? Ela gritou para esse, fulano, pega lá o fulaninho. Ele foi lá, deu mais 2 passos, que a água bateu aqui nele, pegou, puxou o fulaninho. Ele virou herói. Entendeu? Ele virou herói. Um menino com deficiência, que não fala, mas que entende, ele foi lá e salvou o colega. Pronto, a partir daí, todo mundo respeitando ele. Então, assim, é natural, é uma inclusão natural, né, que você faz. O que a gente não pode é desistir. Tem que estar sempre perseverante, né? Mas funciona. Agora, sobre essa inclusão. Como dentro da sala de aula em si é trabalhada? Porque assim, aí a gente falou em casos assim, estamos no refeitório, estamos na piscina. Bom, para nós é a coisa mais simples do mundo, que a gente oferece para um, a gente oferece para outro. A diferença é a forma que nós vamos oferecer. Por exemplo, nesse caso desse menino, ele tinha muita dificuldade de controlar garfo, faca. Então tudo isso foi trabalhado com ele, porque ele comia que nem bicho. Mas a gente não falava assim, tá horrível do jeito que você tá comendo. A gente sentava do lado e falava, vamos fazer assim, ó, vamos tentar assim, vamos tentar assado, para adaptar. Na sala de aula é a mesma coisa, eu não consigo segurar o lápis assim, mas eu consigo segurar assim. Tá bom, então vamos lá, vamos tentar assim. Não tem aquela coisa assim, tem que ser assim. Aí todo mundo tem que fazer, eu não tenho letra redonda, eu escrevo letra de forma. Para alguém ler minha letra, eu tenho que escrever de letra de forma, senão ninguém lê. Eu só escrevo para mim. Letra de médico é melhor que a minha. Eu perguntei isso porque aconteceu um caso, há alguns dias atrás, de uma amiga minha, que é professora e tudo, e ela tá com um aluno autista em sala de aula. Ela dá aula na rede pública e ela tá com um autista. E ela contou um caso que eu caí na risada na situação, porque a mãe comprou uma pastinha para ele ir para a escola e ele não estava conseguindo lidar com a pastinha. E aí ele começou a chorar, porque ele não conseguia lidar com a pastinha. E ela foi lá e falou, mas por que você tá chorando? Porque eu não sei lidar. E ela começou a chorar com ele, porque não sabia lidar com ele, que ele não sabia lidar com a pastinha. Abria a pastinha, abria. Eu não entendi. Pelo que eu entendi, era uma pastinha que fechava. Pelo que eu entendi na explicação, ela fechava e fazia aquelas que tem uma cordinha. Então, primeira coisa que você tem que fazer. Aí ficou o chororô, ela chorando com a criança, a criança chorando. A falha já foi quando foi comprar a pastinha. Primeiro tinha que ter levado ele. E visto lá o que ele se adaptava melhor. Mas aí o problema seria, então, a pasta, na compra da pasta pro autista. Sim, ele teria que estar junto. E ver o que ele se adaptava melhor. Porque às vezes a gente, na nossa cabeça de mãe, a gente quer fazer sempre o melhor, né? E às vezes o nosso melhor, no nosso entendimento, não é o melhor para ele. Então, assim, eu tive uma experiência com uma menina que ela não conseguia nem abotoar, não conseguia abotoar. Então a gente passou a comprar calça com elástico. Ela não conseguia amarrar tênis, ela tinha microcefalia. Ela tinha microcefalia? Microcefalia, que causava uma dificuldade na motora. Atividade motora fina, delicada, né? Aquelas coisas miúdas, para pegar uma pérola, isso era meio complicado para ela. E ela ficava muito frustrada, porque ela percebia que ela não conseguia fazer, porque a menina inteligente, menina maravilhosa. Mas a microcefalia, a pessoa, ela falava, era tudo normal, só a motora fina que era, ela era desafinada. Tinha essa dificuldade, e ela tinha, assim,
uma ansiedade, isso é normal, né? Então, assim, ela queria resolver um negócio, queria resolver naquela hora. E isso deixava ela um pouco tensa e ela ficava frustrada. Não conseguia amarrar, todo mundo já amarrando o tênis saindo e ela lá tentando amarrar. Eu falei, gente, vamos facilitar isso. O tênis vai ser de velcro, a calça de elástico e o sutiã de vestir, sem precisar aquele fecho atrás. É trabalhoso até pra gente, né? Aí eu colocava o top. Isso, porque tinha piscina, então tinha que trocar rápido, não sei o quê, entendeu? E assim, você olhar. Então, tem que ter esse olhar observador. O que seria bom? Eu tinha uma menina, agora eu me lembrei disso, querida, ela já é adulta também. Ela teve meningite com 3 aninhos. Ela sempre contava essa história. E aí ela parou de andar, parou tudo. Então ela vinha num carrinho de bebê meio, sabe? Então todo lado dela direito era comprometido. E quando ela começou a alfabetizar, na época, a gente até tentou com a mão esquerda. Só que quando ela ia com a mão esquerda, o comando do cérebro empurrava ela. Então ela ia caindo. Ah, escrevendo ia junto. Ela ia caindo. Aí a gente arrumou aquela carteira em círculo, né? Que tem um corte. Você encaixa a criança aqui. E tentamos mais um pouco. Aí assim mesmo, eu percebia que mesmo em cima da carteira ela ia caindo. Então, qual a solução? Vamos arranjar um notebook. Claro. Resolvemos. Hoje ela é alfabetizada pelo Montessori, porque os materiais eram apresentados. Por exemplo, ela tinha um material de lixo, então era possível ela tirar a textura, até isso ela conseguia, mas quando na hora que escrever um texto, a coisa complicava. Acho que entendi, porque o que aconteceu? O texto ele ia pra direita, né? Isso. Indo pra direita e o corpo entendendo que tinha que ir junto. O cérebro ia jogando ela. E ela ia caindo. Ia desnivelando ela. Aí pensa, ela numa faculdade. Né? Ela estava ainda na pré-escola, mas ela ia chegar numa faculdade. Ela ficou com a gente até o ensino fundamental, porque a gente acompanhava ela numa parceria que a gente tinha com outra escola. Então, a gente foi procurando soluções. O que é incluir? É busca de soluções. Você não olha para aquilo e fala, nossa, ele não consegue fazer isso, e agora? E congela. Não. Vamos buscar outra solução. E assim a gente fez com muitas crianças, muitas. De olhar e pensar, uma estratégia. Eu já tive criança, por exemplo, com baixa visão. A gente fez um material para aquela criança. Não bastava só o braille. A gente precisava de um material mais prático antes do braille. Então, a gente trabalhou isso. A minha especialidade também é deficiência visual e surdez, né? Então, buscar soluções. E como que a gente busca isso? Com a equipe. A gente senta e discute, gente, o que a gente poderia fazer? Né? Porque fulaninho tem muita dificuldade com isso. O autista, por exemplo, a dificuldade de sociabilizar é muito complicada. Ele não senta e fica esperando alguém conversar com ele. Ou, por exemplo, deu o horário dele ir embora, ele bota a mochilinha dele e já está lá esperando o ônibus chegar. E o dia que a gente muda alguma coisa na rotina, tem que começar a falar antes, avisar antes. Tal dia, nós vamos ter uma festa e nós vamos sair daqui só no final da tarde. Entendeu? Tal dia. Já vai lá de trás. Sabe aquela festa, tal? Então nós vamos ter, né? Eu lembro que teve um que a gente ia mudar de endereço e aí a mãe falou, Jô, tô morrendo de medo. Que ele não queira ir. Eu falei, deixa comigo. Eu pegava ele, punha no carro e dizia assim, nós vamos no nosso novo espaço. Sem falar um A comigo, só prestando atenção. Tá? Nós vamos no novo espaço, quer ver? Olha, vai ser aqui. Agora esse tu vai mudar pra cá. Olha, vamos entrar pra ver? Ficar meio assim, sabe? E assim eu fiz, várias vezes. No dia que mudou. Foi, na boa, entendeu? Então, assim, é pensar em soluções. Não tem, assim, um método pra todo mundo. Eu fico chocada com aquelas coisas que ser igual pra todo mundo. Não tem que ser. Cada um é de um jeito. E você vai achando as estratégias pra trabalhar. E funciona. A gente já trabalhou muito autista. Muito. Agora, em Montemor vai ter uma instituição só para autista. Então, os que estão com a gente vão para lá. Nós não vamos trabalhar. O custo é muito alto. E nós temos essa dificuldade. Mas a gente já trabalhou muito. E a gente pegava autista com 5 anos, 6 anos. Né? Porque demora, né? Hoje nem tanto para dar o diagnóstico. Mas antigamente era muito complicado. Não fechava diagnóstico. Então, se pegava a criança, você não sabia que ela tinha. Sabia que era diferente, mas não sabia o que era. Trabalhava com ela naturalmente. O caso da mudança, teve uma amiga minha que teve um outro problema com autista, que ela trabalha na van
escolar. Ah, tá. E aí ela foi, na van dela tem alguns autistas, só que nesse dia ela foi cobrir uma amiga em outra van que também tinha um autista. E aí, a hora que chegou pra hora de descer, o autista pôs a mão no teto e ficou. E ficou, e ela, eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu faço. Liga pra mãe, a mãe, não sei, se vira aí. E no moral, no final da dificuldade. No final da história foi o professor deu uma bronca nele e ele desceu. Contrariado, mas desceu. Eu tive um por muitos anos que foi difícil se desligar dele, e ele também da gente. E ele já é adulto, e a gente foi para a Reatec, é uma feira muito interessante em São Paulo, que mostra tudo sobre as novidades para pessoa com deficiência. E lá é muita gente. Imagina para um autista no meio de uma multidão. Do povo. Então eu combinei com ele. Você fica perto de mim, porque não tem nem graça ficar puxando ele pela mão, né? Ele tem quase 2 metros de altura. Você fica perto de mim, você tá entendendo? Onde a tia Jo estiver, você tá atrás, tá bom? Bom. E assim foi. A hora que eu entrei no banheiro, ele entrou junto comigo. Eu esqueci. Ele seguiu a instrução. Aí muito boa. Meu Deus, aqui não. Jô, quero agradecer aqui sua presença. Ter aceito o convite aí de última hora. E queria deixar aí aberto aí, falar algum assunto que você gostaria de falar. Aí você pode contar nesse finalzinho. Eu acho deixar esse 1 minutinho aí, finalzinho já. Na verdade é o seguinte, quem trabalha com autista tem que ter o seguinte entendimento. Não olhe o limite, não veja o limite. Porque se você vê o limite, você não consegue trabalhar. Olhe além disso. Então, assim, na hora que você vai trabalhar com a criança não está conseguindo realizar daquele jeito, tranquilo, vai ter um meio da gente fazer aquilo, de outra forma, sem desespero, sem cobrança. E eu digo uma coisa que eu sempre discuti isso. Às vezes, é uma preocupação para alfabetizar o autista. Porque o autista tem que ler, tem que escrever. Bom, e o resto? Ele sabe ir no banheiro sozinho? Sabe se limpar sozinho? Sabe dar uma descarga no banheiro? Sabe escovar dente? Sabe ser independente? Sabe fritar um ovo? Porque ele vai precisar um dia saber comer. Onde está a comida? Onde procura comida, entendeu? Então, assim, às vezes fica muito preocupado com aquela coisa do ler e escrever e esquece do resto. Não é isso, é o todo. Nós temos que cuidar do todo. É reforçar que o trabalho com autismo, na verdade, é olhar para as competências e não para as deficiências, né? E o autista, ele sente muito mais do que ele ouve, tá? Ele presta atenção no que você fala, mas ele sente o seu olhar, sua forma de expressar, né? Não ter medo. Eu não vou conseguir trabalhar, eu não vou conseguir fazer. Vai, porque quando a gente tem essa missão, é muito natural. A gente trabalha naturalmente. E assim, buscar soluções. Bom, desse jeito não tá dando certo. Vamos pensar em alguma coisa que a gente possa fazer. Às vezes a coisa é tão simples para fazer, né? A gente fica sofrendo, né? Não vai achar em livros, né? Às vezes não vai achar em livros. Não mesmo. Mas é possível fazer. E é o que eu sempre fiz, né? Aliás, preciso concluir meu livro, porque eu falo. Eu tenho um livro que eu conto tudo e conto como trabalhar essas questões, né? Então, o importante é a gente cumprir nossa missão. Se estamos como educadores... Com certeza. E é importante agora também falar deixar o endereço do Instituto, quem quiser conhecer seu Instituto. O Centro de Educação da Vida fica em Montemor, Rua Jaime Alves Filho, 121, Estância das Águas. É um bairro muito bonito, só de chácara. Só de chácara. Né? E Instituto SEV. Centro de Educação da Vida. Instituto Centro de Educação da Vida.com.br e encontra. Bem? Isso. Quero agradecer a sua presença, ter aceitado o convite de última hora. Quero agradecer também quem está aí em casa assistindo a gente, conhecendo um pouco mais sobre a educação da vida, que me surpreendeu hoje, espero que tenha surpreendido aí. E peço que se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente, que aí depois eu passo para a Josefa as dúvidas e ela vai ter o maior prazer, tenho certeza que vai ter o maior prazer em responder. Tá bom? Muito obrigado, vou ficando por aqui, valeu, falou, fui e até a próxima. Obrigadão.